Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Hoje eu quero falar sobre seguir de longe. Seguir a Deus de longe ou de perto é um conceito um pouco vago para algumas pessoas. Isso porque muitos hoje em dia relacionam seguir a Deus com praticar sua religião. E como cada religião difere uma da outra em seus ensinamentos e crenças básicas, cada um segue a Deus do seu próprio jeito. Aí nesse momento vocês podem falar para mim: ah, mas você também segue Deus do seu jeito? Sim, claro. Eu procuro orientar o meu jeito ao que a Bíblia ensina e não ao que alguma religião específica diz. Na verdade, essa é toda a ideia básica do canal Deus Sem Igreja: seguir a Deus sem me comprometer com nenhuma doutrina religiosa. Não que eu me ache melhor que ninguém por não estar seguindo essa ou aquela denominação, mas eu optei por não seguir para não ficar restrito a doutrinas particulares. Porque cada segmento do cristianismo tem suas características básicas, que o diferem dos outros. O importante é que a fundação seja a mesma em todos. Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, que morreu pelos nossos pecados para nos salvar e nos aproximar de Deus. Partindo desse princípio, fica claro que na doutrina cristã, se você está longe de Cristo, não tem como ficar perto de Deus. Como o próprio Jesus disse em João 14,6, ninguém vem ao Pai senão por mim. E o apóstolo Paulo, que era um judeu fervoroso, depois de se converter, foi chamado por Deus para evangelizar os não-judeus. Nós, que éramos chamados de gentios. Ele gastou vários versículos das suas cartas explicando esse conceito. Em Efésios 2, 1 a 19, ele escreveu assim: lembre-se que antes vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisos pelos judeus. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos quanto às promessas da aliança. Vocês não tinham esperança e nem Deus nesse mundo. Mas agora, em Jesus Cristo, vocês que estavam longe, pelo sangue de Jesus chegaram perto. Porque Ele é a nossa paz. E dos dois povos, Ele fez um só, destruindo a parede de separação e a barreira de inimizade que havia na lei e nos mandamentos. Ele criou em si mesmo um novo homem e pela cruz reconciliou todos com Deus em um só corpo, o corpo da sua igreja. Por ele temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. E agora vocês já não são estrangeiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então Jesus é o centro do nosso cristianismo, independente de qual seja a sua linha cristã. Quer você use um crucifixo pendurado no pescoço ou um adesivo de um peixe no carro, a base da sua fé deve ser Jesus, o Filho de Deus. Mas como eu disse no começo, cada um resolve seguir Deus da sua maneira. E é sobre isso que eu quero falar. Porque não interessa aqui entrar numa discussão de adorar ou não a santos, de guardar ou não o sábado, de dar o dízimo ou não, ir numa missa ou ir num culto. Porque todos nós sabemos que nem sempre o que é feito por obrigação é feito de coração. Jesus disse dos líderes religiosos da sua época, lá em Mateus 15, 8 e 9, esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Me adoram em vão, pois ensinam doutrinas que são mandamentos dos homens. Porque uma coisa é a interpretação que a sua corrente religiosa faz da Bíblia. Outra coisa é o que está escrito nela. Jesus foi confrontado com esse dilema quando conversou com a mulher samaritana na beira do poço. Lá no capítulo 4 do Evangelho de João, no versículo 9, conta que os judeus e os samaritanos não se davam bem. Mesmo assim, Jesus pediu para a mulher samaritana que lhe desse um pouco de água do poço. Ela ficou espantada dele conversar com ela. E quando percebeu quem era Jesus, a primeira coisa que ela fez foi perguntar. João 4:20. Nossos pais adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar certo
para adorar a Deus. E aí o que foi que Jesus respondeu? Nos versículos 23 a 24. Agora chegou a hora em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura aqueles que o adoram assim. Deus é um espírito e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Então aqui está muito bem explicado qual a verdadeira forma de adorar a Deus. Não é cumprindo exigências da sua denominação religiosa, nem atendendo a rituais ou cerimônias. Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Isso significa adorar a Deus no seu coração, não na sua boca, nem por obrigação para cumprir uma agenda. Como li agora mesmo, Jesus falando em Mateus 15, 8, esse povo me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Seguir a Deus só por obrigação ou para atender cerimônias não é seguir. Hoje eu estava relendo Mateus 26 e no final do capítulo conta aquele momento de quando Jesus é preso e seus discípulos fogem e o deixam sozinho. Os soldados o levaram para o sumo sacerdote e no versículo 58 está escrito assim: mas Pedro o seguiu de longe. Ele amava Jesus, nós sabemos muito bem disso. Pouco antes de Jesus ser preso na Santa Ceia, quando Jesus disse que todos iam abandoná-lo, Pedro disse lá em Mateus 26, 35, mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor, de modo nenhum vou te negar. E todos os outros discípulos disseram o mesmo, mas todos eles fugiram. O Pedro não fugiu, mas o que ele fez? Ele seguiu de longe. E aí o que aconteceu? Vou ler para vocês. Mateus 26, 69 a 75. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio. Chegou uma criada perto dele e disse: você também estava com Jesus, o Galileu? Mas ele respondeu: não sei o que você está falando. Então saiu dali e outra criada o viu e disse aos outros: ele também estava com Jesus de Nazaré. Pedro negou outra vez, jurando: não conheço esse homem. Logo depois, os outros criados que estavam lá chegaram perto dele e disseram: você realmente é um deles, o seu jeito de falar é igual. Aí ele começou a falar palavrões e jurar: já disse que não conhece esse homem. E aí nesse momento o galo cantou. Jesus tinha falado que ele iria negá-lo 3 vezes antes do galo cantar. Aí Pedro saiu dali e chorou amargamente. Mas por que Pedro negou Jesus, se ele o amava tanto? A resposta está no começo do versículo 58. Pedro o seguiu de longe. E isso está escrito aqui no Evangelho para mostrar o que acontece quando você resolve seguir Deus de longe. Porque essa é a atitude de quem segue só para cumprir compromissos, só pelas aparências, só para aliviar a própria consciência. Como aquele sujeito que não ama mais a esposa, mas sempre que sai de casa dá um beijo nela para cumprir o ritual. Ele não faz por amor, faz por obrigação. Ah, se eu não der um beijo na hora de sair, ela vai achar que eu não amo mais ela. Pode até ficar zangada. Mas a esposa, muito provavelmente, já sabe que o amor esfriou. E Deus, que conhece cada pensamento seu e sabe tudo o que tem dentro do seu coração, sabe muito mais do que você. Quando foi coroar o seu filho Salomão como sucessor no trono de Israel, Davi falou assim para ele, 1 de Crônicas 28, 9. E você, meu filho Salomão, conheça o Deus do teu pai e sirva a ele com um coração íntegro e com uma alma disposta, porque o Senhor examina todos os corações e penetra em todos os pensamentos. Se você o buscar, vai encontrá-lo. Mas se o abandonar, ele vai te rejeitar para sempre. É claro que todos nós cristãos sabemos do imenso amor de Deus e do seu maravilhoso perdão, mas nem por isso você deveria agir de meio coração com Deus. Não deveria seguir Jesus de longe. Porque nós éramos de Deus e Deus nos deu para Jesus. Eu já li isso aqui antes, Jesus falando lá em João 17, 6. Manifestei o teu nome aos que me deste do mundo. Eram teus e tu os deste a mim.
e eles guardaram a tua palavra. Então, graças ao amor e ao sacrifício e ao carinho que Jesus tem por nós, ele nos perdoa, porque ele sabe como nós somos. Ele viveu como um de nós, então ele perdoa, como perdoou Pedro por negá-lo. Mas mesmo assim, ele espera que nós sigamos de perto e de coração. Lá em Jeremias 23, 24, está escrito assim: eu sou apenas um Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Alguém pode se esconder de mim em esconderijos, de modo que eu não possa ver? Não encho eu todos os céus e toda a terra, diz o Senhor. O que significa isso? Significa que não adianta você tentar encobrir os seus pensamentos, fingir suas intenções, esconder suas reclamações. Deus conhece tudo. Quanto mais rápido você entender essa realidade e quanto mais rápido você começar a viver com sinceridade diante de Deus, mais aliviado você vai ficar e mais fácil vai ser se relacionar com Ele. Porque quando você sabe que Deus te conhece melhor do que você se conhece, então nesse momento você pode se abrir totalmente com Ele. A palavra certa é desnudar seu coração, ficar pelado de alma e coração perante Deus. Porque na verdade você não tem nada para esconder dele, e mesmo que tivesse não ia conseguir. No Salmo 139, 1 a 16 está escrito assim: o Senhor me examina e me conhece, conhece meu assentar, meu levantar. De longe entende meu pensamento, examina o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, o Senhor conhece tudo. O Senhor me cerca em volta e põe a sua mão sobre mim. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, é elevado demais para eu entender. Para onde escaparei do seu espírito? Para onde fugirei da sua presença? Se subir até o céu, ali o Senhor está. Se fizer nas profundezas a minha cama, ali também Ele está. Se voar nas asas do amanhecer e habitar nas extremidades do mar, ainda ali a mão do Senhor vai me guiar e me sustentar. Se eu disser as trevas podem me encobrir e a noite vai me rodear, nem ainda as trevas são escuras para o Senhor, a noite resplandece como o dia, pois as trevas e a luz são para Ele a mesma coisa. Ele criou o meu interior e me formou dentro da minha mãe. Eu louvo o Senhor porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. As obras dele são maravilhosas e a minha alma sabe muito bem disso. Os teus olhos, Senhor, viram o meu corpo quando ainda estava sendo formado. Todos os dias definidos para a minha vida foram escritos no teu livro antes deles existirem. E aí, depois de ler tudo isso, você ainda acha que pode esconder alguma coisa de Deus? Então, por que não começa agora a ser sincero com Ele, abrindo o seu coração, não só para reclamar, mas para reconhecer a grandeza de Deus e se aproximar dEle com sinceridade e com humildade? Porque Ele quer que você o siga de perto. Ele cuida de todos que são dEle, os que estão perto e os que estão longe. Mas os que estão perto recebem dEle mais força, mais coragem e mais poder. Para o caso de vocês terem esquecido, deixa eu lembrar. João 1,12. A todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando você se torna um filho de Deus, você recebe o poder dele. É claro que a sua fé ainda não chegou na carga necessária para usar todo esse poder, mas você tem. É só ficar perto dele e ir se recarregando com as palavras dele, se renovando com o Espírito Santo. Aí a sua fé cresce. Se ficar longe, ainda vai ser um dos filhos dele, mas você não vai ter nem a força, nem a coragem, nem o poder. E assim como aconteceu com Pedro, se alguém chegar e questionar a sua fé, pode ser que você negue a Deus, só porque está seguindo de longe e não tem a convicção de quem segue de perto.
Em Isaías 57:19 está escrito assim: paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto eu darei a cura, diz o Senhor. Para todos os filhos ele é Deus, mas para os que seguem de perto, ele tem muito mais reservado. E esses que seguem de perto vão aprender a receber de Deus cada vez mais poder e mais força que precisam para enfrentar os dias ruins dessa vida. E no futuro, quando os dias piores ainda vierem, os que seguem de perto vão ser aqueles capazes de aguentar mais, ajudar mais e guiar outros para perto de Deus. Porque se você está confuso no mundo de hoje, imagina se piorar. E o que parece é que não vai melhorar muito. Mesmo assim, seja como for, não quero ser um mensageiro pessimista. O que eu quero aqui é incitar você a seguir Deus de perto. Porque Ele nunca está longe, só das pessoas más, como diz Provérbios 15:29. O Senhor está longe dos perversos, mas escuta a oração dos justos. E todo aquele que foi justificado por Jesus é justo. Quando Paulo estava lá em Atenas, ele viu entre os muitos templos e muitos deuses um altar ao Deus desconhecido. Aí ele, para não perder a deixa, foi lá para onde estava o conselho da cidade, no Areópago, e começou a falar. Atos 17:23-28. Eu estava passando e vi os seus santuários, achei um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Ora, esse que vocês honram sem conhecer é o que eu anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Como o Senhor do céu e da terra, ele não habita em templos feitos por mãos de homens, nem é servido por homens, como se precisasse de alguma coisa, porque ele mesmo é quem dá vida a todos, respiração e todas as coisas. De um só homem ele fez todas as nações, para habitarem sobre a terra, e determinou para todos os tempos e limites. E Deus fez isso para que o buscassem, e talvez, tateando, pudessem achá-lo, ainda que ele não está longe de cada um de nós. Paulo explicou para os atenienses o que eu estou contando aqui, que Deus está perto de cada um. E tudo o que Deus fez, toda a sua criação, foi para nos incitar a buscá-lo. Para você olhar a maravilha da criação e pensar, nossa, existe um Deus, eu quero encontrá-lo. E Ele quer que você o busque, quer que você o encontre e, principalmente, Ele quer que você o siga de perto, não de longe. Aí o Paulo concluiu no versículo 22, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Quando você caminha perto de Deus, você vive nele, se move nele e existe nele. Jesus falou isso de uma maneira muito linda na sua oração em João 17:20-24. Eu não peço só por estes, mas também por todos que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, é um em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Eu dei a eles a glória que o Senhor me deu, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, e o mundo conheça que o Senhor me enviou e que os amou como também me amou. Pai, eu quero que onde eu estiver, estejam também comigo aqueles que o Senhor me deu. Então, depois dessa, como podemos ficar longe de Jesus? Como podemos seguir Ele de longe? Ele quer cada um de nós bem perto e pediu para Deus para nos conservar perto dEle, unidos com Ele. Nós unidos com Jesus e Jesus com Deus. Pensa bem, nós, esses seres humaninhos cheios de defeito, mas ainda assim unidos com Deus. E Jesus pediu mais ainda, pediu para que quando nós morrermos, que Deus nos leve para casa, para ficarmos juntos dele.
Versículo 24, Pai, eu quero que onde eu estiver, estejam também comigo aqueles que o Senhor me deu. Então tenha isso em mente e considere se relacionar com Deus bem de perto. Siga Jesus bem de pertinho, independente da sua linha cristã, das cerimônias que você atende, dos rituais que você pratica. Seja qual for a sua forma de adorar e seguir a Deus, faça tudo de coração, faça com muito amor, com aquele amor verdadeiro pelo Deus que te ama muito mais do que você pode imaginar. Porque o amor dele por você, você só vai sentir verdadeiramente quando for para casa, quando se encontrar cara a cara com Jesus. Aí nesse dia, tudo que você vai querer é ter feito o seu melhor e ter feito de coração. Porque mesmo que você tenha falhado muito, se você sempre fez de coração, ele sabe. Ele conhece seu coração, conhece seus motivos e ele vai reconhecer. E aí você vai ouvir o que Jesus disse em Mateus 25, 21. Muito bem, servo bom e fiel, venha se alegrar comigo. E vai ser muita alegria eterna. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.